Bom, então hoje nós estamos inaugurando aqui o programa semanal, né? Será conhecido por Bastidores da Doma, e o Leonardo vai falar um pouquinho sobre a história dele, né? O que levou a ele a procurar, a desenvolver esse método, qual foi a necessidade que levou a ele a desenvolver esse método da Doma Racional, que chegou hoje a esse grande sucesso a nível nacional. Vamos lá, Leonardo? Bom dia a Vamos você lá. aí. Bom dia. Bem, na verdade, para a gente falar sobre como eu cheguei nesse processo todo, a gente tem que começar lá da minha infância, né? Porque, assim, comecei... Sempre fui apaixonado por cavalo, nunca... Por cavalo não, por bichos, né? Então, assim, eu nunca tive carrinho, por exemplo, não gostava dessas brincadeiras que videogame, as coisas que normalmente menino, moleque gosta. Eu gostava de brincar de fazendinha, de bicho, então eu tinha três sacolas de. Antigamente tinha umas sacolas grossas assim, de papelão. Eu tinha três sacolas daquelas só de bicho, tudo que você pensar. E a minha diversão era ficar. Minha mãe diz que eu ficava horas ali com aquelas sacolinhas, simulando uma fazenda, simulando não sei o quê. E aí eu guardava tudo de novo. É legal que até hoje, de vez em quando, minha mãe, a gente, na nossa casa lá, tinha uns armários embutidos, e aí ela, de vez em quando, tem que mexer e acha um bichinho desse jogado lá pro fundo. E eu pedi para ela guardar lá para mostrar depois. Mas foi assim o tempo inteiro. E eu tive os meus avós, que também nos influenciaram, meus pais, não diretamente, mas os meus avós mexiam, né? Pai, o meu pai criava Nelore, né? Mexia com bicho, mas ele não montava cavalo, ele tinha as propriedades divididas, não era uma fazenda só. Então ele mexia, ele e o funcionário tudo a pé, e eu me lembro que ele tinha uma Brasília verde abacate, a gente ia com ele, a gente era moleque, ia para um sítio que chamava Capim Melado. E o curral era lá em cima. O funcionário abriu o portão, a gente entrava com a Brasília, ele subia aquele morro, buzinando, e o gado vinha atrás, né? E o funcionário vinha depois finalizando para poder fechar a porteira e tal. E eu já ficava encantado com aquilo ali, com a forma do meu avô trabalhar. Quer queira ou quer não, ele já utilizava o que a gente chama hoje de manejo racional de gado, né? E a gente acompanhava esse trabalho que ele fazia cria, ele tinha a vacada Nelore, e aí a gente acompanhava na época que começava a nascer os bezerrinhos, e tinha que furar um bico e tal. Então, como ele não montava, ele não tinha o artifício de laçar os bezerros no pasto para poder tratar do bico. Então, ele tipo, levava meio que todo dia no curral mesmo, né? E aí ele desenvolveu esse esquema de levar o gado fácil para o curral, sem o gado ter trauma de curral, né? Mas aí nós demos o azar de ter a perda do meu avô muito cedo, né? Quando ele morreu, eu tinha 7 anos, 7, 8 anos, né? Então, uma coisa que era para a gente acompanhar depois acabou se perdendo ali. E só que aí nessa perda do nosso avô, ele dividiu ali as propriedades, vendeu, né? Meu pai e meus tios venderam a propriedade para poder comprar outros imóveis para alugar para minha avó. E nessa ocasião dividiu também alguns sítios e meu pai ficou com um sítio. Foi aí que tudo começou. A gente tinha, quando tinha meu avô, um piquira, que foi nosso primeiro cavalo. Na verdade, era o cavalo de todos os netos, né? Mas eu e meu irmão era o que mais montava nele e tal. Mas tudo começou mesmo quando dividiu as propriedades. E a outra influência foi do meu avô materno, que teve propriedade no Espírito Santo. Minha mãe é capixaba.
E meu avô, minha avó mexiam com propriedade e meu avô acabou perdendo tudo, vendendo. E aí a história, assim, ele se separou da minha avó e foi viver a vida dele. E depois eles se encontraram de novo e minha avó foi para Araruama, que é a minha cidade natal, né, onde minha mãe vive até hoje, no estado do Rio de Janeiro. E aí esse meu avô, quando meus pais acharam ele, na ocasião que eles iam se casar, eles acharam meu avô no Pará e foram atrás do meu avô e levaram meu avô para morar em Araruama. E meu pai, na ocasião, conseguiu um pedaço de terra para ele lá arrendar e o sustento dele. E aí ele criava vaca de leite. Então, naquela época, já não existe mais. É legal quando eu viajo mais para os interiores, assim, bem interiorzão, em outros estados, a gente ainda vê a vacada, o pessoal pastoreando as vacas, né? Então, a propriedade era pequena e o meu avô tinha os meninos que pastoreavam a vaca o dia inteiro e a vaca vinha dormir nessa propriedade. A mãe tirava leite e ia pastorear de novo. E vendia leite de casa em casa, em garrafa de vidro, né? Então, isso tinha bastante. Hoje não tem mais. E aí a nossa diversão nas férias era ir para esse sítiozinho do meu avô e pastorear a vaca. Né? Ele tinha dois cavalos, me lembro, era o Neto e o Brinquedo. Então a gente ficava montado nesse cavalo o dia inteiro, a pelo, pastoreando vaca. Bem, resumo da história. Quando a gente ia passar férias e pastorear a vaca, diminuía bastante a quantidade de leite, porque a gente não deixava as vacas quietas pastando. Né? A gente inventava moda de cercar, de tocar e tal. O avô não se preocupava muito com isso, ele queria era a gente por perto. Então ali ele ensinou um monte de coisa para a gente, ensinou a gente a assar, ele criava porco, tinha ovelha, tinha cabra, bem, tinha várias coisas e ali ele foi cada dia mais influenciando a gente. E aí voltando para aquele sítio lá que eu falei que a gente acabou herdando do meu avô, meu pai foi criado na roça, né, mas depois virou comerciante, mas sempre nos estimulou a trabalhar com cavalo. Eu falo nos estimulou porque o meu irmão, o Sérgio Feitosa, ele também hoje vive do cavalo, ele é ferreiro aqui em São Paulo, né? Também ministra cursos de ferramentas e ele ferra os melhores cavalos de tambor do Brasil, então tem muito orgulho disso também. Mas a gente, através disso tudo, hoje, criar nossos filhos com dinheiro de cavalo, né? Com a nossa paixão de criança. Então, em 85, 86, meu pai e meus tios foram lá e compraram os primeiros cavalos registrados que a gente teve. A gente começou no Mangalago Machador. E aí a gente comprou uns potros chucros e cada um comprou o seu. Né? Eu comprei uma égua e na ocasião já ganhei a égua prenha, né? Quer dizer, ganhei uma cobertura. Então já tinha uma visão de empreendedor, né? Eu queria fazer negócio, né? Um pouquinho e tal. E aí esses potros que a gente comprou novinho, a gente mesmo começou a meio que domar. Então, eu me lembro que meu pai falava assim, olha, agora está aí, vocês têm um sítio, vocês têm os potros, e agora vocês vão ter que se virar. Claro que a gente tinha um funcionário, mas a gente começou a se virar sozinho. Se virar para cabestear, se virar para casquear. Me lembro que os primeiros casqueamentos que a gente fez na vida, a gente colocava uma tábua no chão assim, né? E com um martelo e um facão a gente ia em volta cortando para deixar redondinho. E aí começamos a ir em propriedades. Meu pai tinha vários amigos que tinham cavalo, e a gente ficava ali fuçando ia com o outro.
tinha um amigo que tinha caminhão de frete, a gente ia com ele, então ele sabia um pouco mais. Nas férias, íamos para a fazenda de outros amigos que criavam quarto de milha, e começamos a ir atrás de informação. Quer dizer, aí foi aí onde tudo começou, né? Esses potrinhos a gente iniciou, né? Assim, de tirar pulo, essas coisas. Então, eu me lembro que as primeiras vezes que a gente tirava os pulos dos potros, lá nessa propriedade tinha um lago bem grande. E a gente, eu e meu irmão, às vezes primo, e um monte de moleque para lá, né? E era perto da cidade, então a gente ia de bicicleta ou ia de ônibus. E depois, quando a gente aprendeu a dirigir, bem mais tarde, a gente começou. Meu pai tinha um Fusquinha que estava para a gente ir, né? E ele estimulando, ele falou: vocês vão e se viram, né? Aí a gente foi plantar capim, nós mesmos fizemos o primeiro redondel nosso. Não tinha areia no redondel, a gente ia nas estradas, estrada de fazenda, normalmente junta areia no canto, tinha um tratorzinho lá, a gente ia com o funcionário, enchia a carretinha de trator, jogava na areia no redondel, e fomos nos virando, né? E aí que surgiu toda aquela coisa de buscar informação, né? de trabalhar, né? Esses pontos a gente colocava dentro do lago, e com água no peito, assim, né? Um segurava e o outro montava. Aí, quando o potro queria pular, um ficava lá dentro e puxava para dentro d'água. Quer dizer, o potro pulava, mas já caía no fundo. Então, a gente já caía pendurado nele, agarrado pela crina, e ia esfregando, agarrava o currado, tudo de brincadeira, tudo se divertindo. E esse cara começava a nadar com a gente em cima. Então, quando a gente saía do lago, que ele saía ali com a água no peito também, porque já tinha nadado bastante, estava cansado, já não pulava mais. E a gente ficava em cima montado. Às vezes eu, às vezes meu irmão. E quer dizer, sem querer, né, a gente ia desensibilizando, que é o que a gente faz hoje, né? De esfregar, passar a mão, passar a perna e tal. E aí a gente puxava para fora e já subia para o curral com um puxando e o outro montado a pelo, né? Às vezes, o outro dava um pulinho, rapava, derrubava, mas para a gente era diversão. Mas essas foram pode dizer, os primeiros animais iniciados por nós, né? E aí a gente não sabia fazer boca, né? Como se dizia, né? Que é o trabalho de rédea, esse trabalho de iniciação com embocadura. E aí, quando era assim, aí meu pai falava: não, agora vamos mandar para uma pessoa finalizar para vocês. Mas a iniciação, né, a gente que gostava de fazer. Então, isso com 12, 13, 14 anos. E aí fomos crescendo e temos um tio que hoje mora no Mato Grosso e que trabalha com a parte agropecuária, que nos influenciou demais. E, na época, esse tio fazia colégio agrícola em Campos dos Goytacazes. Então, quando eu terminei ali a oitava série, na época, hoje eu acho que é o 9º ano, meu tio falou: não, vou fazer colégio agrícola. Então, eu com 14 anos, tinha completado 14 anos, fui estudar em Campos, fazer colégio agrícola. E aí, as coisas foram acontecendo. Lá, fiz amizade, né? Esse amigo que temos até hoje, inclusive participou do nosso primeiro congresso, o Alex Pinheiro. O pai dele mexia com o Mangalar Machador muito bem, já tinha feito cavalos campeões nacionais e tal. E aí quando dava uma folguinha, eu ia para a fazenda onde o pai dele trabalhava e ele ajudava o pai. Tem um irmão dele, que hoje também está muito reconhecido dentro da raça. Então, assim, a gente sempre estava indo buscar informação. Depois, no segundo ano, o meu irmão foi, quando eu estava no segundo ano. Apesar de ser mais velho, ele tinha repetido o ano, então eu fui primeiro que ele. E formamos ali no Colégio Agrícola. Bem,
Aí tem muitas histórias de colégio agrícola que a gente, de repente, pode contar numa outra conversa. A gente pode fazer um tema só colégio agrícola para a gente falar as histórias dali, né? Mas me formei no colégio agrícola e comecei a... Falei, bem, e agora? Agora vamos trabalhar, né? Eles tinham a nossa pequena criaçãozinha de cavalos. Meu pai tinha um gadinho também. Numa ocasião, meu pai se empolgou e foi na cidade de Itaperuna e comprou uma vacada de leite. Ele queria começar a tirar leite. E nessa compra, ele comprou uma égua, chamava Princesa. E essa égua veio chucra, e era completamente chucra, né? Não é que ela era brava, ela era muito chucra. Assim, ela entrou no caminhão igual as vacas, assim, né? Um brete, trouxe. E, bem, eu gostaria de ter aquela égua hoje na minha vida, porque a gente mandou ela para algumas pessoas e ninguém conseguiu tomar aquela égua. Ela ficou redomona, vamos dizer assim, né? E aí, por fim, uma vez ela me deu um coice, eu tentando mexer e tal, e aí a gente meio que desistiu dela, porque faltou recurso. E aí a gente colocou ela na reprodução, tirando vários filhos dela, os filhos dela a gente tomou, vendeu e tal. Mas essa é uma égua que está guardada na minha memória porque queria ter os recursos que eu tenho hoje, né, para poder ter trabalhado ela naquela época. E vamos voltar então à formação do colégio agrícola. E aí eu comecei, depois de formado, falei, bem, agora eu vou trabalhar com cavalo e tal, e a ideia era ser peão, né? E comecei a trabalhar nesse área, né? Trabalhar de estagiário, viajar com eles, fomos para o Campeonato Nacional em Belo Horizonte, no Galera Machador, Uberaba, fizemos várias exposições juntos. E nisso a minha mãe falando, meu filho, vai estudar, vai fazer veterinário e tal. Mas eu queria era montar cavalo, treinar cavalo. Tal. E minha mãe e meu pai, né, insistiam, vai estudar, vai fazer veterinário e tal. Bem, aí realmente estava difícil, eu tinha que me deslocar de um lado para o outro, eu tinha 17 anos, andando de ônibus, com mala nas costas, indo para baixo para cima, mexendo com o nosso rancho. Mas não via cor do dinheiro, né? Então, assim, estava fazendo o que eu gostava, mas dinheiro que é bom nada. Porque no nosso ranchinho, a gente tinha ali a criação, mas vendia um cavalo uma vez ou outra, quer dizer, isso não ia sustentar a gente. E aí eu resolvi fazer veterinário. E fui para Niterói, fazer cursinho para vestibular, mas não me dediquei muito, né? Sempre fui estudioso, tudo, sempre fui bem no colégio e tal. Sempre estava assim, do meio para cima como aluno, como nota e tal. Mas nessa ocasião eu não me dediquei ao curso pré-vestibular. Na época eu comecei a me dedicar ao jiu-jitsu, treinava 2 vezes por dia e tal. Coisa de moleque de 17, 18 anos, né? E, bem, mas fiz os vestibulares e tal, e não passei nas federais, lógico, porque eu não estudei, mas passei numa faculdade particular e meus pais falaram, não, vai estudar na particular que a gente se vira para pagar. E fui, né? E era uma faculdade considerada boa, os professores das faculdades públicas do Rio e tal, Média 7 e tal, era uma faculdade bem bacana, né? Assim, gostei muito de ter estudado lá, fiz amigos e comecei a vida como veterinário. Só que, assim, meu foco era sempre treinamento, eu sempre estava querendo treinar, mas nisso a gente não parou com o rancho, né? Que era um sítio, já tinha virado um rancho.
lá na cidade de Araruama. Nisso, meu irmão se formou no colégio agrícola e começou a trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma loja de material de construção. E meu irmão ralando pra caramba aqui naquela loja, trabalhava de tarde, ia pro rancho, trabalhar e tal, e a gente, fim de semana, eu vim. E aí chegou um momento que eu falei com meu irmão, cara, vamos investir no rancho. E aí meu irmão fez alguns cursos ali e tal, e a gente junto começou a domar cavalo, começamos a pegar cavalo para domar. Né? Mas era mais cavalo de passeio e tal, mas legal, a gente começou. E aí na faculdade eu fui fazendo curso, eu fui conhecendo pessoas, fui indo atrás e tal. Bem, aí me formei. Eu tinha um professor de cirurgia, tem, né? Professor Nelson. Eu fui monitor de cirurgia na parte de grandes animais. Esse professor, assim, gostava de mim, porque nas viagens de cirurgia eu tinha um manejo com gado, com cavalo, então laçava, pegava, né? E gostava, porque normalmente os alunos não têm essa pegada, assim, não têm esse costume. Então, isso já me ajudou na faculdade. E aí fiz a prova para monitoria, passei na monitoria de cirurgia, fui monitor e tal. E esse professor, e eu gostava muito de podologia na época. Gosto até hoje, mas não mexo mais, né? Não diretamente. Mas aí esse professor tinha um coronel do Exército Veterinário, amigo dele. E esse professor falou, você quer fazer estágio na Escola de Equitação do Exército? Eu consigo para você, eu tenho um amigo lá e tal. Eu falei, pô, claro. Né? E aí ele... Pode aumentar um pouco. E aí ele conseguiu esse estágio para mim. Né? Fui para o Exército, Malicuia de novo, e fui em um lugar para ficar lá e tal, de um vizinho da cidade que fazia tiro de guerra lá, e fui ficar uns dias na casa dele, até que depois eu consegui, esse coronel conseguiu para eu ficar dentro do quartel. E comecei a estagiar nas férias. E aí acabou as férias, e aí eu consegui para fazer, que seria o meu último ano, consegui fazer o estágio supervisionado dentro do quartel. Eu ia toda sexta-feira para o quartel. E aí comecei a me dedicar lá dentro e tal. Né? Os veterinários também criaram uma empatia comigo, porque eu não tinha medo de trabalhar e, né, sempre ali disposto a ajudar. E na ocasião, o veterinário, que era o chefe da ferradoria, que era onde eu mais trabalhava, ia sair desse posto, né, de chefe da ferradoria, nesse ano que eu ia me formar. E aí tem todo aquele processo, né, quando a gente se forma como veterinário, do cara ser voluntário ou não, querer ir para o exército ou não e tal. E eu me voluntariei para entrar. E aí, nessa ocasião, como ia sair esse cara, o comandante me perguntou se eu teria interesse de entrar. Então, ele conseguiu com que eu entrasse para o quartel. Então, eu me formei em dezembro, né? E em fevereiro eu já era aspirante a oficial do Exército Brasileiro. Aí fiz todo o estágio militar, né, que precisa ser feito no quartel de infantaria. E depois que eu formei, eu fui para o quartel de cavalaria, que chama-se Regimento Escola de Cavalaria do Exército, Regimento André de Neves, que é esse que apareceu na novela um tempo atrás, é o quartel onde foram as Olimpíadas, todos os esportes equestres foram dentro desse quartel. Então foi uma experiência de vida muito legal. Né? Tínhamos, não me recordo exatamente, mas o total de cavalos que eram regidos por esse quartel, eu acho que eram 460 cavalos. E aí eu fazia todo o trabalho na parte de ferradoria, tinha os soldados e cabos,
comandado por mim, para poder ferrar toda essa tropa, né? E eu também fazia todo, tirar o serviço, né? A parte veterinária, mas tinham vários outros veterinários na época, muito mais experientes do que eu, e que aprendi muito com eles também, né? Mas sempre que dava uma folguinha, eu ia lá tentar aprender um pouquinho sobre equitação, porque nesse quartel que se tira o brevet de espora dourada, né? Então, é um brevet como qualquer outro. Então, como de guerra na selva, por exemplo, o cara tem uma onça no chapéu, ele tem o brevet da escola de cavalaria, que fica um ano estudando lá. E aí eu tive a oportunidade, inclusive, de ser instrutor, né? Eu dei instrução de primeiros socorros para esses alunos que fizeram o curso na escola de equitação, né? Isso, e legal que de vez em quando eu encontro esses caras hoje, que na época eram tenente-capitão, encontro eles hoje coronel. Já encontrei com numa ocasião que eu fui buscar cavalo ali em Uruguaiana, né, um cavalo que a gente importou da Argentina, e ele me ajudou, porque a gente teve dificuldade lá onde recebe os cavalos do Brasil, né, no Brasil. Então, assim, coisa do governo não era tão legal, e aí ele foi me recebeu lá dentro do quartel, me ajudou. Bem bacana a gente encontrar esse pessoal que a gente trabalhou lá atrás. Mas, então, aí entrei no quartel, fiquei 2 anos, né? Como disse, foi uma experiência incrível de vida, mas queria ficar mais, né? Fiz várias viagens, eu era o tenente mais novo, eu tinha 23 anos, não era casado, nada, né? Tinha todo mundo ali, praticamente quase todos eram casados, então, mas assim, todas as missões com o cavalo, eu fui na primeira e desenrolei bem, vamos dizer assim, né? Então, fomos para Brasília, nos Dragões da Independência, tivemos alguns problemas, eu consegui resolver. Então, são histórias também para a gente contar depois. Então, vamos ter as histórias do colégio agrícola, as histórias do quartel, né? São histórias legais. Mas, e aí eu me voluntariava para viajar, né? Então, fui para o Dragão da Independência, fui para a Escola do Sargento das Armas, em Três Corações, fui para a temporada hípica na AMAN, né? Que é no Pico das Agulhas Negras, onde formam os cadetes do Exército. E fui aprendendo. E nisso, quando eu viajava, era nas temporadas hípicas. Então, eu ia como veterinário responsável pelos cavalos que eu competi. Então, eu competi salto, eu competi adestramento, curso completo de educação, polo. E eu estava ali, né, e ia tentar aprender um pouco. Né? Então, bem, essa foi a história no quartel. Então, aprendi um pouco de equitação, da forma como eles trabalhavam também. E queria ficar mais, mas o meu contrato acabou, eu era oficial temporário. E aí, na ocasião, eu fiquei bastante triste de não ter conseguido. E aí, quando eu saí, falei, bem, eu vou fazer o concurso para o Exército. Né? Porque se eu fizesse concurso passasse, eu ia ficar no quartel até ser coronel, me aposentar ali dentro e tal. E estudei 1 ano para isso. Estudei de verdade, estudava 8 horas por dia, todo dia, igual um estudante que estuda vestibular para passar por uma faculdade federal difícil. Na época, tinham 10 vagas para o Brasil inteiro. E eu fiz a prova, achei que fui bem, mas fiquei em 14º. Né? Bati na trave. E aí fiquei esperando as desistências, mas pô, quem faz aquilo ali não desiste. Né? E aí, até às vezes, de repente o cara não desiste, mas acaba não passando nos outros testes. Bem, mas não rolou, não aconteceu. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei um pouco frustrado e voltei para o rancho que meu irmão estava tocando e tal, né? Mas daquele jeito, mais devagar, a gente não tinha grana para investir. E aí, todo dia que eu juntei no quartel,
quando isso aconteceu, bem, nessa ocasião que eu comecei a estudar, eu voltei para casa dos meus pais. E aí fiquei um tempo sendo sustentado por eles, né? Vamos dizer assim, alimentação e tal. Bem, aí não aconteceu. Aí eu voltei para o rancho e falei para meu irmão, agora vamos dar um gás aqui. Aí peguei meu carro, vendi, ficamos só com um carro dele, uma motinha que ele tinha, e começamos a pegar cavalo para domar, começamos a treinar cavalo, ferrar cavalo para fora, a gente fazia um pouquinho de feno, vendia, e fomos nos girando ali e as coisas acontecendo. Só que eu queria um pouco mais. É uma cidade praiana, né? As pessoas normalmente fim de semana iam para a praia, depois que saíam da praia que iam montar cavalo e a gente estava ali o dia inteiro e no fim do dia ainda tinha que atender os clientes, né? E assim, não tenho nenhum preconceito, né, contra quem trabalha com isso, mas eu não queria trabalhar com um cavalo de passeio. Eu queria trabalhar com um cavalo de esporte. E aí, nessa ocasião, a gente começou a buscar mais informações, que na época eu trabalhava com um pouco de tambor. E aí, eu vim para São Paulo com um amigo, na Copa dos Campeões, em Presidente Prudente, no rodeio de Presidente Prudente, e reencontrei um outro amigo que era daí do Rio, e ele estava trabalhando aqui, e a gente conseguiu um estágio com ele. Viemos para Sorocaba fazer estágio. Nesse estágio, ele estava precisando de alguém para trabalhar com ele, né? Tava o cara que era o braço direito dele, mas que era assistente de treinador, né? Então, assim, selava cavalo, ajudava a montar e limpava a cocheira também, tratava e tal. Esse cara estava indo embora. E aí eu pedi oportunidade para ele, né? Conversei com meu irmão, né? Falei, ó, se tiver oportunidade, eu quero vir para São Paulo. E aí acabou surgindo essa vaga. Foi quando eu vim para São Paulo, o estágio foi em junho de 2001. E aí, quando eu fui embora do estágio, já fui embora com tudo pronto para voltar. E aí, em julho, eu já vim embora, né? E aí, era um treinador reconhecido, o cara monta muito, o cara tem realmente tinha e tem muito talento. E num área grande, que tinha cavalos bons, cavalos de linhagem boa, tinha toda a estrutura. E ali foi meu trampolim. Quer dizer, aí eu comecei a trabalhar como assistente de treinador, quer dizer, tinha acabado de sair do quartel, uma patente de tenente e tal, e recomecei, né? Mas eu me lembro que tem um amigo meu, veterinário, o doutor André, que ele dava assistência nesse área. E depois a gente fez amizade e falou, ó, aqui vai ser seu trampolim, calma que vai dar tudo certo. Então eu fui aprendendo sobre treinamento, aprendendo um pouco mais sobre veterinária, e aí foi nesse área que eu conheci o Kenny. O Kenny era consultor lá e ferrava os cavalos lá. E aí, através do Kenny, eu comecei a aprender um pouco. E na época do quartel, foi quando o meu irmão fez o primeiro curso de ferrageamento da vida dele, né? Que aí eu consegui uma vaga para ele como civil, era um curso de 5 semanas, e aí a partir daquele curso ele começou a ferrar cavalo profissionalmente no ano de 2000. E aí quando eu saí, a gente começou a ferrar cavalo junto, né? Além de tudo aquilo que a gente já fazia no rancho. E aí quando eu vim para São Paulo, que eu conheci o Kenny, eu comecei a falar, bem, aqui eu vou ter uma oportunidade também. Então aí o Kenny era presidente do comitê de juízes, né? Aprendi muito com ele sobre julgamento, ele me deu oportunidade. E meu irmão veio também para estagiar com ele, né, várias vezes. E aí foi onde as coisas
foram acontecendo, né? Fiquei nesse Aras 2 anos e meio. Quando eu saí de lá, numa oportunidade que o Kenny tinha ido para os Emirados Árabes trabalhar, me convidou para trabalhar com ele. E aí, na ocasião, eu pedi demissão e saí até meio por erro meu, né? Meio brigado lá, porque eu não tive maturidade, na verdade, para, de repente, sair, esperar entrar outra pessoa. Né? Eu não tive essa maturidade. Quis ir embora e fui, e não quis aviso prévio, e meio que abandonei, vamos dizer assim, até, né? Abandonei o serviço. Eu não abandonei o serviço porque, assim, eu falei, né, que eu queria ir embora e tal, e que eles arrumassem outro, né? Eles me pediram um tempo para uma outra pessoa, eu fiz e tal. Então, assumo isso como um erro por não ter maturidade naquela época. E pela empolgação também de querer ir embora, né? Trabalhar fora, em outro país e tal. Só que aí deu tudo errado, né? O Kenny acabou não ficando lá, porque ele também não quis, por diferenças de costumes e né, diferença de outros países mesmo, ele resolveu voltar. Quer dizer, aí nesse meio caminho entre eu pedir demissão e quem ter ficado lá e ter voltado e tal, fiquei desempregado. E naquela época eu não conhecia muita gente, né? Aí fui para o Rio e falei, cara, pô, tudo que eu comecei em São Paulo não posso perder tudo que eu comecei aqui. E aí tinha juntado um dinheirinho e tal, eu falei, bem, eu vou voltar para São Paulo. E aí voltei e fui morar de favor num sítio de um outro amigo, tentando arrumar emprego de novo. E fui ali ralando, o dinheiro foi acabando, né? Teve momentos que minha família precisou me ajudar, que o dinheiro acabou de verdade. Eu até tinha um carrinho, tinha um Palio, mas nem dinheiro para pôr gasolina eu tinha mais. E eu ia vender, mas, né, minha família falou, não vende, porque com esse carro aí que você de repente vai conseguir fazer algumas coisas, a gente vai te ajudando aqui. Né? E foi aí o Kenny voltou do Emirados Árabes e voltou a trabalhar e começou tudo de novo também, porque ele tinha perdido os clientes, mas como ele tinha muito prestígio, os clientes procuravam ele muito rápido, né? Que aí eu comecei a trabalhar com ele. Então a gente marcava um local a gente se encontrava, ia com o carro até um posto, ia com ele, trabalhava o dia inteiro, voltava, né? Ele me deixava no posto, eu ia dormir e tal, e aí ele, né, começou a me dar ajudas de custo e tal. E assim foi acontecendo, até o dia que ele falou, olha, agora eu vou montar um Aras. Você me ajuda? Eu falei, opa, na hora, né? Então, a gente começou a ir atrás de Aras para alugar. E aí eu me lembro que ele falou, olha, eu vou botar gasolina no seu carro, você vai atrás de um Aras legal para a gente alugar. Aí tinha umas parcerias com uns estrangeiros, pessoal da Argentina, do Chile e tal, né, para trazer cavalo para cá. E aí eu saía de manhã com o carro e ia rodar, procurar Aras, perguntando aqui, ali e tal, até que eu achei um Aras em Itu. Era um Aras de árabe que tinha fechado, um Aras que estava abandonado, chamava Maktub. Né? A tradução de Maktub é estava escrito. Então, isso aí ficou forte também para mim, essa frase. E aí conseguimos arrendar esse Aras e caímos para dentro. Aí fui eu, quem até me apelidou de Crocodilo Dandy, porque não tinha nenhum cavalo, né? Aquele Aras abandonado.
tinha muita cobra no Ceará quando a gente começou, então eu tinha a bota de cano alto ainda do quartel, né? E eu colocava aquela bota e facão na cintura e começamos a limpar aquele área. Ia limpar e tal, e cobra. E daí fomos limpando, tinha cerca que a gente não sabia que tinha, foi ver depois, estava tudo no meio do mato. Ficamos quase 6 meses, aí eu contratei 2 caras para me ajudar. Ficamos quase 6 meses nesse área limpando, né? E depois de 6 meses que chegaram os primeiros cavalos, chegaram os cavalos da Argentina. Né? Aí que fomos voltar a mexer com o cavalo de novo. E aí, na ocasião, que ele saía para ferrar, mas aí eu não estava indo mais com ele, porque eu tinha que ficar numa área para poder organizar para a gente começar. Né? Isso foi em 2004. E aí começou tudo de novo. Mas nessa ocasião eu também já tinha feito curso de juiz. Eu já tinha, em 2003, 2002 eu fiz o primeiro curso de juiz para a DQM, curso preparatório de juiz. Em 2003 o primeiro para a NCR, que era curso de rédea. E aí eu estava começando a trabalhar como scribe. E teve uma ocasião que foi muito engraçado, porque assim, eu não tinha dinheiro, né, para bancar hotel, essas coisas. E aí eu pedia do dono da fazenda lá me emprestar um quartinho de cela para dormir. Então eu entrava no quartinho de cela, né, e saía de terno, gravata, chapéu, né, vestido de juiz, igual a gata borralheira, né? Depois do horário, eles voltavam para o quartinho de novo. E de noite terminava, ia lá para o quartinho, tomava banho e tal, ficava lá quietinho, levava comida e tal. E no outro dia ia trabalhar de novo. E ralando, fomos aprendendo, aproveitando as oportunidades. Né? E aí as coisas foram acontecendo, sempre estudando e não perdi as oportunidades. Sempre que tinha uma oportunidade de alguma coisa, eu estava junto, eu estava agarrado ali para poder, primeiro, aprender e, segundo, mostrar às pessoas que estavam me dando oportunidade que eles realmente podiam acreditar em mim, que eles estavam dando oportunidade para o cara certo. Né? E foi assim, o Kenny acreditou em mim. E eu realmente dei tudo de mim. Né? E aí, quando a gente, às vezes, fala aí do curso online, né? As pessoas, às vezes, se perguntam, né? Será que eu tenho que fazer o curso? Ou quando eu vou fazer? Eu não tenho cavalo ainda, não tenho emprego. Né? Eu dou esse conselho. Não deixe a oportunidade passar. Né? Faz acontecer. Se você de verdade se dedicar e de verdade acreditar, as coisas acontecem. Né? Mostre às pessoas que você é capaz, que você tem vontade. Né? E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu sempre fiz isso. E posso dizer que hoje eu estou colhendo os frutos do que eu plantei lá atrás. Né? Legal que na semana passada vocês estavam aqui, né? A gente deu curso aqui, o último curso, e vocês até presenciaram ali eu arrumando rancho no fim do dia e tal. E aí a gente está com obra, né? E os pedreiros ajudando ali. Eu peguei uma enxada e comecei a capinar ali em volta onde estava sujo. E aí o seu Antônio Pedreiro falou assim: ué, você sabe mexer com isso? Até que você é bom na enxada, né? Seu Antônio, o colégio agrícola me ensinou muito, né? Então, às vezes, as pessoas acham, né, quando o cara vira treinador, né,
ver o Leonardo Petrosa, ver o Django Salgado, né? Ele me permite falar o nome dele aqui, porque eu admiro muito ele. E vários outros, né, acham que a gente começou ali, né, mas já ralamos muito lá atrás. Né? Então, volto a falar, você que quer colher lá na frente, você tem que plantar agora. Né? Nada cai do céu fácil. Né? Já tive que pedir ajuda, graças a Deus tive ajuda, né, da minha família, mas tive que persistir, tive que ter várias vezes, tive várias vezes vontade de desistir, vontade de voltar para casa, porque tinha o nosso rancho lá, podia continuar, mas não era aquilo que eu queria. Né? E aí, em 2004, em 2004 uma pessoa ligou lá no rancho, no On Top, né, que era o rancho que ele montou, chamava On Top, Centro Internacional do Cavalo. E eu ali era o braço direito dele, resolvi várias coisas para ele. Uma coordenadora de um sindicato rural ligou lá para contratar ele para uma palestra. Né? E aí eu perguntei para ele, dei o preço dele e tal. Era uma palestra de fim de semana, era tipo um seminário de cuidocultura. E aí eu dei o preço e ela falou, então tá bom e tal, mas assim, ele valoriza o serviço dele, realmente é muito bom, e para eles era caro. Né? E na ocasião ela ligou para um coordenador do Senar, meu amigo Jean Claney, falecido, faleceu em 2010. Né? Na ocasião, ela ligou para ele conseguir outro instrutor. Né? E aí porque eles não teriam como pagar a palestra do Ken. Bem, ele me ligou, falou, Léo, olha, ligou a moça aí, te pedindo para marcar a palestra do Ken, mas não vai ter como eles fazerem a palestra do Ken, por conta de valores. E ela me pediu uma outra indicação. E aí eu te indiquei. Então ela vai te ligar aí de volta, você cobra barato, cobra tanto, não me lembro na época quando foi, mas cobra barato para você ir dar a palestra. Isso vai ajudar no seu orçamento aí, eles vão pagar suas despesas, mas vai, não deixa de ir. Aí tá bom. E esse cara ele já era juiz, e um cara que assim, também me orientou bastante na parte de julgamento, me ajudou e tal. Falei, tá bom. Bem, não deu muito tempo, ela ligou de volta. E falou, olha, Leonardo, o Jean, eu pedi a ele uma indicação, a gente queria o Kenny, mas ele falou, se não pode ir o Kenny, vai o braço direito do Kenny, que é veterinário, trabalhou no exército, odontologia e tal. Eu chamaria ele. Bem, aí marcamos o curso. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava o mês inteiro e aí, quando tinha essas coisas, que eu ia trabalhar de escravo numa prova, ou ia dar uma palestra dessa, eu usava a minha folga para fazer isso. Quer dizer, eu estou contando isso para mostrar o quanto é importante você estar preparado para quando o cavalo passar selado na sua frente. Né? Para você estar preparado para quando a oportunidade vier. Porque se a oportunidade vier e você não estiver preparado, é outro que vai abraçar a oportunidade. Ou seja, então eu estava preparado para aquilo e ali foi a oportunidade, uma das grandes oportunidades da minha vida. Marcada a data, fui. A minha palestra era a última. E aí comecei a dar a palestra e tal.
e tinha muito estudante, treinador e tal. E a palestra era para ser 1h30 de palestra e tal. Bem, a palestra ficou tão interessante que o pessoal não queria ir embora, o horário foi passando, a gente era para falar só de podologia, ferrageamento, a gente começou a falar de um pouco de treinamento, começou a falar um pouco de manejo, comecei a falar, tinha alguns alunos veterinários que queriam saber sobre como era ser veterinário do Exército. Bem, a conversa se estendeu e era para acabar a palestra. E aí juntaram os diretores do sindicato, presidente do sindicato, todo mundo já estava ali para fechar o evento. E como eles chegaram e me viram palestrando, o presidente do sindicato teve que intervir. Falou, ó, pessoal, já deu o horário, já passou, a gente precisa acabar o evento, né? Precisa fechar o evento. Eu prometo a vocês que eu trago o Leonardo Feitosa aqui numa outra oportunidade. Muito bem. Acabou o evento, eles me agradeceram e tal, peguei minhas coisas, recebi meu dinheiro e fui embora, né? E não imaginava o que ia acontecer. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, me liga o Jean, esse amigo que era gestor do Senado. Olha, Léo, estou aqui com um convite para você se tornar instrutor do Senado. O presidente do sindicato, que também é um dos diretores do Senado, mandou te convidar. E era exatamente isso que eu tinha pensado para você quando eu pedi para você ir e para você cobrar barato para você participar do evento lá. E aí, cara, na ocasião, eu falei, rapaz, eu acho que eu não quero não, tal. Não sabia direito o que era, como funcionava. E aí ele insistiu e tal, e fui me preparar, assim, tem um curso que eles dão, né, para você se tornar instrutor. E aí fiz o curso e tal, e aí começou a aparecer curso para eu dar no Senado. Mas eu comecei com casqueamento e ferrageamento. Então eu juntava todas as minhas folgas e saía para dar curso, voltava, né? E aí o Kenny era bem flexível, me ajudava, também deixava tudo organizado no rancho e tal. E aí as coisas foram acontecendo, aí depois já tinha aprendido bastante, mas com o Kenny diretamente, eu comecei a pedir para ele me ensinar bastante sobre doma racional, técnica dele, que é maravilhosa também, eu uso muito o que ele me ensinou, né? E aí eu comecei, naquela situação, a me preparar mais para dar cursos de doma e rédeas, né? Até que eu pedi a oportunidade no Senar, para dar o curso de doma e rédeas. E aí as coisas foram acontecendo. E o Senar, eu sempre falo, foi um laboratório muito grande para mim. Porque na ocasião, a gente tinha, naquela época, podia dar, acho que era até 15 alunos. Então eu ia para o curso e domava 15 cavalos numa semana. Quer dizer, e aí, o que eu ia levar, de repente, um ano para domar, num curso eu conseguia ver, não domava diretamente, mas indiretamente, eu participava daquela doma, eu aprendia sobre comportamento, sobre natureza, sobre psicologia de cavalo. E isso foi acontecendo, né? E aí também aprendendo mais ainda, né? Eu já tinha passado por um rancho onde treinava tambor, rédeas, apartação, baliza, e com o Kenny ali, ele também treinando apartação, working cow horse, rédeas, tambor, né? E aí fui ganhando bagagem na parte de treinamento. E aí eu comecei a fazer essa transição da parte de podologia para a parte de treinamento do Senar, que é, né? Que até hoje eu estou nesse ramo e diminuindo. E aí chegou um momento que, financeiramente, o Senar estava melhor do que no rancho. E aí eu conversei com o Kenny e acabei saindo do rancho e assumindo
os cursos do Senar, mas sempre que eu podia, eu voltava lá buscar informação, ficava lá para ajudar, né? E nossa amizade é assim até hoje, porque hoje ele está morando nos Estados Unidos e eu vou lá nos Estados Unidos, né? Como a gente fez no nosso congresso lá, gravar com ele, poder revê-lo e aprender, porque eu acho que ali, se eu ficar a vida inteira do lado dele, eu não vou aprender tudo. E cada dia, você passava do lado dele e tirava uma carta da mão. Eu não conheço outro horseman igual, né? Para mim, ele é meu espelho e aprendi muito com ele. Mas aí começaram nessa situação, começaram a aparecer outras pessoas, eu buscar outras pessoas, que é o que eu falo também para os meus alunos, né? Sempre tente aprender mais e vai guardando as cartas na manga, vai guardando informação, né? A base é importante, mas a sua vivência também te ensina, e é o que a gente estava conversando hoje, da gente começar a trazer os alunos faixas, né? Os alunos que vão participar. Bem, a gente está falando aqui, ainda não sabe o que é esse projeto nosso, mas é o projeto Faixa Preta, que a gente vai dar graduações a esses alunos que já estão no mercado, já estão trabalhando e tal. E cada um tem a sua adaptação, a sua vivência. E, então, a ideia é a gente trazer esses alunos aqui para eles também compartilharem conosco essa vivência deles, né? Para a gente poder aprender mais. E aí foi quando, em 2005, né, eu conheci o Oscar Scarpati, num curso, né? O Oscar, que é o detentor da técnica de Doma Índia. E fui num curso, conheci uma pessoa que falou muito bem dele, eu falei, nossa, não é possível, né? Eu me lembro que essa pessoa falou, o cara em meia hora pega um cavalo chuva e fica em pé em cima do cavalo. Eu confesso que eu não acreditei, eu falei, é mentira. E aí é legal porque hoje a gente vê pessoas que falam igual, né? Quando a gente... Mas eu acho legal porque eu também fui descrente, né, nessa situação. E aí fui atrás de aprender, de conhecer e tal. E o bacana é que nesse primeiro curso, eu comecei a conversar com ele, puxar conversa, né? Ele é argentino, e lá no Kenny, no Centro Internacional do Cavalo, a gente tinha vários clientes argentinos. E quando eu fui conversar com os caras a primeira vez, a gente tinha amigos em comum, que eram clientes do Kenny, que ele já tinha trabalhado com os caras, né? E aí isso criou uma empatia, a gente ficou conversando. Bem, fizemos amizade. E aí, dessa amizade, eu fiquei 2 anos rodando com ele aqui no Brasil. Toda vez que ele vinha, eu ia auxiliar ele, organizei alguns cursos para ele, consegui, junto ao Jean, esse amigo, trazê-lo para o Senar, né? Ele deu um curso para todos os instrutores do Senar sobre Doma Índia e tal, né? E aí foi onde eu peguei essa base da Doma Índia, já tinha base muito forte no Kenny, peguei a base da Doma Índia, tinha estudado bastante Monte Robert, né? E também admiro demais, e outros treinadores que aprendo até hoje, para falar a verdade. Mas, na verdade, o meu maior professor foi o cavalo. A quantidade de cavalos que você doma faz a diferença para você. Então, assim, para os meus alunos, né, que de repente vão ouvir esse depoimento, cara, quanto cavalo eu domei de graça? Quanta apresentação eu dei de graça? Para poder as pessoas verem o meu trabalho e poderem acreditar e, de repente, dar uma oportunidade. Eu me lembro uma vez que eu fui... Já era juiz, já tinha me tornado juiz de rédeas, e fui julgar uma prova em Porto Alegre. E falei para o presidente lá, falei, cara, tem um cavalo chucro aí, vou fazer uma apresentação para vocês no intervalo. O cara, não, como assim? Eu falei, não, eu quero mostrar para vocês meu trabalho. Rapaz,
tomaram uma onça, né? E fui lá eu, né? No intervalo, fazer a apresentação. E aquele redondel lotado de gente, um monte de treinador e tal. A hora que eu cheguei nessa égua me deu uma notada na mão, cara. Falei, nossa senhora. Vai ter que ser agora, né? Eu agarrei lá com ela no cabresto e fui para cima e tal. Bem, no fim, consegui fazer a técnica, consegui montar, ficar de pé, chamei outras pessoas e no fim saí no meio do povo com aquela égua com a cabeça em cima do ombro, foi muito legal. E dali surgiram vários cursos. Eu acabei voltando várias vezes lá, por quê? Por causa daquela apresentação que eu dei de graça, né? E, além de ter tido uma experiência muito grande com aquela égua, né? Então, volto a falar, quem me ensinou demais foram os cavalos, né? E, bem, aí, nisso tudo, eu, estando em Itu, né, saí de Itu, saí do centro do Quênia e acabei ficando ali em Itu, porque não tinha família aqui e era ali mais ou menos onde eu conhecia mais gente, né? Acabei ficando por ali. Na ocasião, trouxe meu irmão do Rio, em 2007, né? Acabei casando, né? Construindo família e tal. Trouxe o meu irmão em 2007. E aí, as coisas acontecendo, né? Com concursos e julgamento e tal. E aí, quando meu irmão veio, a gente viu a necessidade de comprar uma propriedade. E aí foi quando a gente decidiu vender a propriedade lá do Rio de Janeiro, que era aquela propriedade que a gente tinha herdado, que a gente montou o rancho, montou o centro de treinamento. Na ocasião, já tinha pista, cocheira, já estava bem bacana. E vendemos e compramos a nossa propriedade em Itu, né, que a gente tem até hoje. Hoje está arrendado. Mas... E aí a gente começou a trabalhar nesse rancho também. Bem, nesse meio tempo, eu me separei, né? Tive 2 filhos, e aí eu tenho essa raiz em Itu, porque meus filhos moram em Itu, meu irmão mora em Itu, né? A família que eu tenho aqui. E tinha um rancho até esse ano que a gente tocava. Até a gente arrendou o rancho agora em janeiro de 2019. E aí conheci a Catarine, minha atual esposa, né, em 2012. E aí comecei a vir para Ourinhos, que era a cidade dela, né? Então, como eu viajava muito e a gente queria morar junto, começamos morando junto, mas a ideia era a gente realmente ficar junto, casar e tal. Eu acabei, em vez de repente levar ela para Ourinhos e ela ficar sozinha em Ourinhos porque eu viajava demais, eu acabei vindo para Ourinhos, né? Porque a família dela é daqui, então era muito mais fácil eu viajar do que tirar ela do conforto de estar perto da família. E aí eu ficava nessa, né, Castelo Branco, né? Itu, Ourinhos, até que vim morar aqui. E aí, há 2 anos, a gente montou o nosso centro de treinamento aqui, né? E aí, esse ano, com a ajuda de vocês, né? Nossa equipe LF, já fizemos 4 cursos aqui no rancho, estão melhorando cada dia mais a estrutura para receber os alunos aqui. Então, a ideia hoje também, aí é onde tudo começou, né? A história do curso online. Eu estava cansado de viajar, né? Queria ficar um pouco mais em casa, aproveitar um pouco do nosso rancho e realmente só
só viajar para Itu para ver meus filhos, ou buscar meus filhos. E aí diminuir um pouco os cursos. E foi aí que a gente começou a utilizar as mídias digitais, né? A princípio, eu não acreditava tanto, nossa, como é que eu vou ensinar a domar cavalo por vídeo, né? Mas a gente foi fazendo, né? Já estamos 3 anos nessa caminhada, né? Hoje já temos certeza absoluta que dá certo, porque a certeza por conta de alunos que fizeram e que absorveram a técnica, que hoje fazem e hoje já vivem disso, sem muito menos me conhecer pessoalmente. Não é isso, Emerson e Diego? Isso. E vocês vivem isso todo dia, que vocês têm esse contato maior com eles. Mas... E aí eu comecei a perceber que toda essa vivência que eu tive de conhecer cavalos, de tomar cavalos, números de cavalos, né, a gente podia fazer dentro do curso, né? A gente dá toda a base teórica de comportamento, natureza, psicologia de cavalo, e começar a filmar tudo que acontecia. Então, o curso presencial é legal? Claro que é legal, ele se completa. Mas, quantas vezes eu dei um curso presencial que não tinha um cavalo, por exemplo, que dava coice. E aí os alunos que participaram daquele curso não puderam ver quais as correções que eu fazia no cavalo que dava coice. E no outro, um cavalo que mordia, né? Não tinha. Então, aqueles alunos não viram. No outro, o cavalo que pula. No outro, o cavalo que manoteia. No outro, o cavalo que corre. No outro, sei lá, várias situações que às vezes o cara não teve oportunidade de ver. E o que a gente está fazendo? Está fazendo a coletânea disso tudo e está dando aqui, ó, no curso online para os alunos, né? Quer dizer, às vezes o cara não vivenciou aquilo, mas ele já viu. E ele já está ganhando a carta na manga. Eu costumo brincar, né, que eu prefiro errar, prefiro aprender não com meus erros, prefiro aprender com o erro dos outros, né? Então a gente mostra os erros e mostra os acertos, né? E aí você vai ganhando essa vivência. Por dia que você entrar dentro do redondel, que é o que está acontecendo com vários e vários alunos, eles entram e se lembram do que eles viram e conseguem achar a solução para aquele problema na hora, né? E por isso quero falar de novo aqui sobre o nosso projeto Faixa Preta, né? Os discípulos LF vão ser essas pessoas graduadas, e a gente vai trocar todas essas informações aqui com os vídeos que vocês fizerem, os cavalos que vocês domarem, para a gente formar uma comunidade cada vez maior com informações, com erros e acertos de todos nós, né? Então, o cara que está fazendo o curso online, que realmente, vamos lá, o cara que realmente se dedica, o cara que realmente estuda, o cara que realmente assiste os vídeos, ele vai aprender. E quando a oportunidade aparecer para ele, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai conseguir abraçar e vai conseguir fazer valer. Então, claro que tem muito mais história para contar, mas isso foi um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho do caminho que eu percorri para conseguir chegar, graças a Deus, onde eu cheguei. Mas, eu estou te dando o atalho. Estou te dando o atalho. Eu vivi tudo aquilo, tive toda essa experiência, mas estou facilitando para você. Quem me dera, na minha época, ter esses cursos online, né? E teria facilitado bastante a minha vida. Eu teria, assim,
ido mais rápido e gastado menos. E quantas vezes eu tive que pegar ônibus, ir fazer um curso, quantas vezes eu tive que pagar hotel, quantas vezes... Pô, claro, mas não me arrependo de nada, que tudo isso é um investimento, não é verdade? E o legal, assim, é que fiz cursos em vários lugares, né? Mas a conexão que hoje a internet nos dá, a possibilidade, né, que as redes sociais nos dá, por quantos alunos temos de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, bem, do Brasil inteiro, temos alunos de fora, né? Temos alunos de Portugal, como é aquele país, Panamá, né? Quer dizer, então a possibilidade da gente poder atravessar fronteiras sem precisar pôr a mão no bolso, né? Gastar aquilo que eu precisei gastar, que vários outros precisaram gastar. Eu não gosto de usar essa palavra gastar. Investir. Eu investi em mim e, graças a Deus, hoje eu estou colhendo esses frutos, né? Então, pessoal, esse papo que a gente bateu aqui hoje era exatamente para mostrar para vocês que realmente não é fácil, mas que é possível. Basta você acreditar, persistir, né? E costumo dizer, eu não sou melhor que ninguém, mas graças a Deus eu consegui e acho que tenho vários alunos, várias pessoas que me têm como espelho, que querem alcançar esse sucesso profissional que eu alcancei e financeiro também, né? Porque, como eu falo lá no começo, eu estava fazendo o que eu queria, mas não entrava dinheiro no meu bolso, então do que adianta, né? Então a gente quer sucesso profissional, a gente quer sucesso financeiro, fazer o que gosta, né? Então hoje eu falo que eu não trabalho, eu me divirto. E hoje, melhor ainda, porque eu não preciso sair de casa. Eu estou no meu escritório aqui conversando com vocês, né? Vocês aprendem por vídeo. E aquele cara que aprendeu por vídeo, que treinou, mas quer fazer o presencial, a gente também te dá essa oportunidade de vir aqui em casa e fazer o curso. Agora, o cara que, de repente, hoje não tem essa condição financeira, também tem toda a possibilidade de conversar comigo direto, não é verdade? Então a gente tem aí, amanhã mesmo, terá, né, uma reunião para todo mundo. Basta você ter internet. Bem, se você está me vendo hoje, se você está assistindo isso, é porque você tem internet, porque você já faz parte da nossa comunidade, já faz parte do nosso plano. Não é isso? Isso aí, Eu acho que era isso. E assim, para quem está assistindo, chegou até aqui, parabéns, porque acho que vai ser quase 2 horas de conteúdo, então parabéns para você que está aí assistindo. E se você quer saber sobre Projeto Faixa Preta, curso online, curso presencial, na descrição do vídeo, tá? Vai ter alguns links para você se informar melhor. Porque às vezes a gente passou por temas aí e não explicou muito bem, mas na descrição tem alguns links e você vai poder entender o que significa cada uma desses projetos aí que a gente está falando. Obrigado, Léo.